Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que a presença do Senhor te envolva nesse momento como um manto que cobre cada parte vulnerável do seu ser, que aquece o que está frio, que acalma o que está agitado, que fortalece o que está fraco, que restaura o que está partido. Que esse momento não seja apenas mais um momento na correria do seu dia, que ele seja um ponto de parada, um ponto de respiração, um ponto de encontro com o Deus que tem exatamente o que você precisa, que sabe exatamente o que você está carregando e que veio até você hoje com uma palavra específica, uma palavra que foi preparada para a sua situação, para a sua dor, para o seu momento. Antes de qualquer coisa, eu te faço um pedido especial. Se essa palavra tocar o seu coração, se você sentir enquanto lê que Deus está falando diretamente com você, clica no like aqui embaixo e se inscreve no canal agora. Esse gesto simples tem um poder que multiplica muito além do que você imagina, porque faz com que essa mensagem chegue até aquela pessoa que está no trabalho, sorrindo por fora, enquanto está destruída por dentro. Que faz com que ela chegue até aquele pai que não sabe mais como sustentar a família e está com vergonha de admitir. Que faz com que ela chegue até aquela mulher que está carregando um peso que nunca foi dela para carregar, mas que aceitou porque ninguém mais quis. Cada like, cada inscrição, é uma semente plantada no reino de Deus. E tudo que você semear com fé e com amor, o Senhor vai devolver na sua vida de forma abundante, sobrenatural e transbordante. Amém. Agora eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Para tudo por um momento. Tira os olhos de tudo que está ao redor. Respira fundo. Deixa o ar entrar e sair devagar. Sente o peso do dia escorregar dos seus ombros e abre o seu coração completamente para o que Deus tem para você agora. Eu quero falar com você hoje sobre 3 coisas que todo ser humano busca, independente da sua cultura, da sua história, da sua condição financeira, da sua religião ou da ausência dela. 3 necessidades tão fundamentais que, quando estão presentes, a vida floresce e, quando estão ausentes, a vida murcha, por mais que as circunstâncias externas pareçam favoráveis. Estou falando de paz, de proteção e de prosperidade. E eu sei que essas 3 palavras carregam significados diferentes para pessoas diferentes. Quando você ouve a palavra paz, talvez pense em ausência de conflito, em silêncio, em tranquilidade. Quando você ouve a palavra proteção, talvez pense em segurança física, em estar livre de perigos. Quando você ouve a palavra prosperidade, talvez pense imediatamente em dinheiro, em bens materiais, em conquistas financeiras. E não está errado pensar assim, mas eu quero ampliar o seu horizonte hoje. Quero mostrar a você que a paz, a proteção e a prosperidade que Deus oferece são muito maiores, muito mais profundas e muito mais completas do que qualquer definição humana consegue capturar. E quero mostrar a você que essas 3 coisas não são bênçãos distantes reservadas para alguns privilegiados. São heranças que foram conquistadas para você na cruz do Calvário e que estão disponíveis para a sua vida agora. Vamos começar pela paz, porque eu acredito que a paz é a fundação sobre a qual tudo mais se constrói. Sem paz não há clareza para tomar decisões. Sem paz não há força para enfrentar desafios. Sem paz não há capacidade de receber e desfrutar as outras bênçãos. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e estar completamente destruída por dentro. Uma pessoa pode ter saúde física e estar atormentada por pensamentos que não a deixam dormir. Uma pessoa pode ter um casamento bonito nas fotos e estar sufocando em silêncio dentro de casa. Porque a verdadeira qualidade de vida não é medida pelo que você tem por fora, é medida pelo que você carrega por dentro. E o que você carrega por dentro é determinado em grande parte pela presença ou ausência de paz. E a paz que o mundo oferece é frágil e condicional. O mundo diz que você vai ter paz quando resolver os seus problemas, quando pagar as suas dívidas, quando o seu relacionamento melhorar, quando a sua saúde estiver bem, quando o seu filho se acertar, quando o emprego estiver garantido. O mundo coloca a paz sempre no futuro e sempre condicionada às circunstâncias que estão fora do seu controle. E por isso a paz do mundo nunca é plena e nunca é permanente.
porque sempre vai haver um novo problema, uma nova ameaça, uma nova incerteza que vem roubar a paz que você acabou de conquistar. Esse é um ciclo sem fim que escraviza milhões de pessoas que passam a vida inteira correndo atrás de uma paz que sempre escapa. Mas Jesus disse em João 14, versículo 27, uma coisa que muda tudo. Ele disse: a paz que eu vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Percebe a diferença? Jesus não disse que ia te dar paz quando os seus problemas acabassem. Ele disse que ia te dar a paz dele. A paz de Jesus. A paz de quem andou sobre as águas. A paz de quem dormiu no barco em meio à tempestade. A paz de quem entrou no jardim do Getsêmani, sabendo o que estava por vir, e ainda assim disse: não a minha vontade, mas a tua. Essa paz não depende das circunstâncias. Ela existe dentro das circunstâncias mais difíceis. Ela é sobrenatural na sua origem e sobrenatural na sua operação. E ela está disponível para você hoje. Mas para receber essa paz, você precisa entender onde ela mora. A paz de Deus não mora nas circunstâncias resolvidas. Ela mora na confiança em Deus. Ela mora na certeza de que Ele está no controle mesmo quando você não está. Ela mora na rendição de quem diz: Senhor, eu não consigo carregar mais isso. Eu entrego nas tuas mãos e confio que tu és capaz de cuidar do que eu não consigo resolver. Filipenses 4 nos ensina que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba que essa paz excede o entendimento. Isso significa que ela não vai fazer sentido para a sua mente. Você vai estar no meio de uma situação complicada e vai sentir uma paz que a sua razão não consegue explicar. Seus amigos vão olhar para você e perguntar como você consegue estar tão tranquilo num momento desses. E a única resposta que você vai ter é que é a paz de Deus que excede todo entendimento. E Paulo nos ensina no mesmo capítulo de Filipenses a condição para receber essa paz. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo fazei conhecidos diante de Deus os vossos pedidos pela oração e súplica com ação de graças. A condição é a oração com ação de graças. Não a oração do desespero, não a oração do pânico, mas a oração que, junto com o pedido, apresenta a gratidão, que, junto com a necessidade, reconhece a bondade de Deus, que, junto com o clamor por socorro, celebra os socorros passados. Quando você aprende a orar assim, quando você consegue chegar diante de Deus ao mesmo tempo com os seus pedidos e com a sua gratidão, a paz vem. Não depois que Deus responder. Ela vem no ato da oração. Ela vem no processo de entregar. Ela vem quando você solta o que estava segurando com tanta força e deposita nas mãos do único que realmente tem capacidade de carregar. Agora vamos falar sobre proteção, porque vivemos num mundo onde a insegurança é real e onde a necessidade de proteção é genuína. Vivemos num mundo onde as ameaças são múltiplas e de onde vêm de direções que às vezes não conseguimos nem antecipar. Ameaças à nossa saúde, às nossas finanças, aos nossos relacionamentos, à nossa reputação, à nossa paz interior. E diante de tantas ameaças, a tendência humana é tentar construir sistemas de proteção próprios. Tentamos proteger a nossa saúde com uma alimentação boa e com exercícios, o que é sábio e importante. Tentamos proteger as nossas finanças com planejamento e com reservas, o que é prudente e necessário. Tentamos proteger os nossos relacionamentos com cuidado e com comunicação, o que é essencial. Mas em algum momento você percebe que, por mais que você faça, existem dimensões da vida que estão além da sua capacidade de proteger. Existem ameaças que você não consegue prever. Existem perigos que aparecem de onde você menos espera. Existem ataques que ultrapassam qualquer sistema de segurança humano. E é nesse ponto que você precisa da proteção que vem de cima. A Bíblia está cheia de imagens da proteção divina que são ao mesmo tempo poéticas e profundamente verdadeiras. O Salmo 91 fala em sombra do Altíssimo, em escudo
em anjos que recebem ordem de te guardar em todos os teus caminhos. O Salmo 23 fala em cajado que afasta os predadores e em mesa preparada na presença dos adversários. O Salmo 121 fala em guardador que não dorme e em proteção da saída e da entrada. E todas essas imagens apontam para uma realidade espiritual que é mais sólida do que qualquer muralha física. A proteção de Deus é uma cobertura sobrenatural que opera em dimensões que olho humano não consegue ver, mas que produz resultados que olho humano não consegue negar. E eu quero que você entenda algo sobre a proteção divina que muita gente não entende. A proteção de Deus não é apenas reativa. Ela não é apenas uma resposta ao perigo depois que ele chegou. Ela é proativa. Ela opera antes do perigo se manifestar. Ela fecha portas que levariam a ciladas antes de você chegar perto delas. Ela afasta ameaças que você nunca soube que existiam. Ela redireciona o seu caminho antes que você entre numa estrada que levaria à destruição. Pense nas vezes em que um plano que parecia ótimo não deu certo por razões que você não entendeu na época. Pense nas vezes em que você perdeu uma oportunidade e ficou frustrado, mas depois descobriu que aquela oportunidade teria te destruído. Pense nas vezes em que algo te impediu de estar num lugar onde aconteceu algo terrível. Isso não foi azar. Isso foi a proteção proativa de Deus operando na sua vida antes que você soubesse que precisava dela. E para viver debaixo dessa proteção de forma consciente e permanente, existem posicionamentos que você precisa adotar. O primeiro é o posicionamento da intimidade com Deus, porque a proteção mais completa está reservada para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Habitar é diferente de visitar. Você pode visitar um lugar bonito e não estar protegido por ele porque você não pertence àquele lugar. Mas quando você habita, quando você faz daquele lugar o seu lar, você está coberto pelos sistemas de proteção daquele lugar. Quando você faz da presença de Deus o seu lar, quando você vive nela, respira nela, pensa nela, decide a partir dela, você está coberto pela proteção mais completa que existe no universo. O segundo posicionamento é o da declaração, porque a Bíblia diz que Deus age em resposta à fé declarada. Quando você abre a boca e diz, "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza", você está ativando espiritualmente a cobertura de Deus sobre a sua vida. Quando você declara "nenhuma arma forjada contra mim prosperará", você está exercendo a autoridade espiritual que Jesus te deu e que opera no mundo invisível para desmantelar as estratégias do inimigo. E agora chegamos à prosperidade, que é talvez o tema mais mal compreendido e mais mal pregado dentro do cristianismo. De um lado, existem aqueles que reduzem a prosperidade à riqueza material e que usam o evangelho como instrumento para prometer carros, casas e contas bancárias cheias para quem semear suficientemente. Isso é uma distorção grave e perigosa que engana os mais vulneráveis e que mancha o nome de Deus. Do outro lado, existem aqueles que reagem a esse excesso com o outro extremo, dizendo que prosperidade material não faz parte das bênçãos de Deus, que dinheiro é mundano, que a pobreza é mais espiritual, que Deus se agrada de quem tem pouco. Isso também é uma distorção igualmente grave que contradiz o que a Bíblia ensina sobre o caráter de Deus como provedor generoso. A prosperidade bíblica verdadeira é uma palavra hebraica chamada shalom. E shalom não significa apenas paz, como muitas pessoas pensam. Shalom é uma palavra que engloba completude, integralidade, bem-estar em todas as dimensões da vida. Shalom é saúde no corpo e paz na alma. Shalom é amor nos relacionamentos e propósito no coração. Shalom é clareza na mente e alegria no espírito. Shalom é provisão suficiente para que você não passe necessidade e para que você possa ser generoso com os outros. Shalom é uma vida que floresce em todas as suas dimensões, não apenas numa ou duas enquanto as outras estão definhando. Quando Deus diz em 3 João, versículo 2, que deseja acima de tudo que você seja próspero em tudo e tenha saúde assim como prospera a tua alma, Ele está falando de Shalom. Está falando de uma prosperidade que começa por dentro
e se manifesta por fora, que começa na alma e transborda para todas as outras áreas da vida. E eu preciso falar sobre a prosperidade financeira dentro dessa perspectiva completa, porque dinheiro faz parte da vida, e a Bíblia não tem vergonha de falar sobre isso. O Salmo 35, versículo 27, diz que Deus se agrada da prosperidade do seu servo. Deuteronômio 28 descreve em detalhes as bênçãos materiais que Deus derrama sobre aquele que anda nos seus caminhos. Provérbios está cheio de princípios sobre finanças, sobre trabalho, sobre administração, sobre generosidade. Deus não é inimigo do seu sucesso financeiro. Ele é o seu parceiro no caminho para a prosperidade. E a prosperidade financeira bíblica tem características muito específicas que a distinguem da prosperidade puramente materialista do mundo. Ela começa com a honra a Deus nas finanças, com o reconhecimento de que tudo que você tem vem dele e a ele pertence. Ela se sustenta no trabalho com excelência porque Provérbios diz que o homem diligente se colocará diante de reis. Ela cresce através da generosidade, porque Lucas 6 diz que dai e ser-vos-á dado. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante. E ela é administrada com sabedoria, porque não basta receber se você não sabe guardar e multiplicar. E eu quero falar sobre algo que bloqueia a prosperidade na vida de muitas pessoas que estão sinceramente buscando a Deus e que não conseguem entender por que a bênção não flui. Às vezes o bloqueio está nas crenças. Existe muita gente que cresceu num ambiente onde a pobreza era glorificada como virtude, onde ganhar dinheiro era associado à ganância, onde prosperar era visto com desconfiança espiritual. E essas crenças ficaram enraizadas no subconsciente e sabotam inconscientemente qualquer movimento em direção à prosperidade. Quando uma oportunidade aparece, o pensamento automático é: quem sou eu para ter isso? Quando o dinheiro começa a entrar, o desconforto faz a pessoa encontrar formas de gastá-lo antes de acumulá-lo. Quando um projeto promissor surge, o medo de ser bem-sucedido é maior do que o medo de fracassar. E essas crenças precisam ser renovadas pela palavra de Deus. A mente precisa ser transformada, como Paulo ensina em Romanos 12, para que os padrões de pensamento que produzem escassez sejam substituídos pelos padrões de pensamento que produzem abundância. E às vezes o bloqueio está nas escolhas de como o dinheiro é usado, nas prioridades que são estabelecidas, nos hábitos financeiros que foram desenvolvidos ao longo dos anos. A prosperidade não é apenas uma bênção que cai do céu, independente do que você faz com o que já tem. O princípio da fidelidade no pouco que Jesus ensina em Mateus 25 se aplica diretamente às finanças. Como você administra o pouco que você tem hoje é o que determina se Deus vai te confiar mais. Se você é fiel no pouco, se você honra a Deus com o que tem, se você é generoso mesmo quando parece que não sobra, se você administra com sabedoria mesmo quando o valor é pequeno, você está construindo uma fundação sobre a qual Deus pode edificar a prosperidade maior que Ele planejou para você. E eu preciso falar sobre a conexão profunda entre paz, proteção e prosperidade. Porque essas três coisas não são independentes. Elas se alimentam mutuamente e se constroem umas sobre as outras. A paz cria o ambiente interior necessário para que você tome as decisões sábias que levam à prosperidade. Quando você está em paz, você pensa com clareza, você discerne com precisão, você não toma decisões motivadas pelo pânico ou pelo desespero. A proteção de Deus garante que os frutos do seu trabalho e da sua fé não sejam destruídos pelo inimigo antes que você possa desfrutá-los. De nada adianta construir com sabedoria se o que você construiu pode ser derrubado por forças que estão além do seu controle. E a prosperidade, quando produzida da forma certa, com a motivação certa, com a administração certa, alimenta a paz porque remove a ansiedade da necessidade e cria as condições para que você viva com generosidade, que é uma das maiores fontes de alegria que existe. Juntas, paz, proteção e prosperidade formam o que a Bíblia chama de vida abundante.
Aquela vida que Jesus veio trazer em João 10, versículo 10. Não uma vida de extremos. Não uma vida onde você tem paz, mas vive na miséria. Não uma vida onde você tem dinheiro, mas vive atormentado. Não uma vida onde você tem segurança, mas vive sem propósito. Uma vida abundante em todas as dimensões. Uma vida de shalom, uma vida que floresce por dentro e por fora, uma vida que é testemunho do caráter generoso e poderoso do Deus que a tornou possível. E essa vida não é um sonho distante. Ela foi paga na cruz. Ela está disponível agora. E a sua parte é crer, receber, obedecer e avançar. Agora vamos orar. Vamos levar cada uma dessas necessidades, paz, proteção e prosperidade, diante do Senhor com fé genuína, com coração aberto e com a certeza de que Ele ouve, que Ele age e que Ele responde. Pai Celestial, Deus de toda a graça e de todo o poder, Criador dos céus e da terra, provedor generoso e protetor fiel, eu me apresento diante de Ti nessa noite em nome de cada pessoa que está aqui. Eu Te agradeço por cada vida que chegou até essa palavra. Agradeço porque sei que não foi coincidência, que o Teu Espírito Santo conduziu cada um até aqui, porque Tu tens algo específico para cada coração que está presente. Senhor, eu oro pela paz que excede todo entendimento, pela paz que Tu prometeste e que não é como a que o mundo oferece. Que essa paz invada cada coração que está aqui agora como uma onda que varre tudo que é ansiedade, tudo que é medo, tudo que é agitação, tudo que é tormento. Que ela entre nos lugares mais fundos, nos lugares onde a dor é mais intensa, nos lugares onde a dúvida é mais forte, nos lugares onde o cansaço chegou ao limite. Que ela se instale como hóspede permanente e não como visitante ocasional. Que cada filho, cada filha que está aqui, aprenda a viver nessa paz, a cultivá-la, a protegê-la das invasões do inimigo, a declará-la sobre cada situação antes de entrar em pânico. Quebra, Senhor, todo o espírito de ansiedade que opera sobre as mentes que estão aqui, toda preocupação crônica que rouba o presente por causa de um futuro imaginado, toda angústia que paralisa, todo medo que assombra de madrugada, seja expulso agora em nome de Jesus. Que a paz que Tu dás tome o lugar de cada um desses tormentos. Que cada pessoa que estava chegando aqui sem paz saia daqui com uma paz que ela não sabia que era possível sentir no meio das circunstâncias que está enfrentando. E eu oro pela proteção. Proteção sobre as vidas, sobre as famílias, sobre os lares, sobre os negócios, sobre os projetos, sobre os sonhos de cada pessoa que está aqui. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere. Que os Teus anjos recebam ordem de guardar cada um em todos os seus caminhos. Que toda armadilha preparada pelo inimigo seja descoberta e desfeita antes de se concretizar. Que toda estratégia do mal contra o destino deles seja confundida e frustrada. Que a Tua sombra os cubra no sair e no entrar, de dia e de noite, no visível e no invisível. Protege especialmente os filhos de cada família que está aqui. Cobre cada criança, cada adolescente, cada jovem com o Teu escudo. Guarda-os das influências destrutivas, das más companhias, dos caminhos que levam à morte. Que os Teus anjos os guardem em todos os seus caminhos. E que cada lar representado aqui seja uma fortaleza espiritual, onde a presença de Deus habita e onde o inimigo não tem acesso. E, Senhor, eu oro pela prosperidade completa, pelo shalom que Tu planejaste para cada um. Prosperidade na saúde, que cada corpo enfermo seja restaurado, que cada dor seja curada, que cada diagnóstico que trouxe medo seja transformado em testemunho de cura sobrenatural. Prosperidade nos relacionamentos, que os casamentos sejam fortalecidos, que as famílias sejam unidas, que os relacionamentos sejam saudáveis, que o amor de Deus flua entre as pessoas que convivem. Prosperidade na mente e no espírito, que cada mente seja renovada, que cada propósito seja clarificado, que cada vocação seja descoberta e desenvolvida. E, Senhor, prosperidade nas finanças também, porque Tu te agradas da prosperidade do Teu servo.
Abre as janelas do céu sobre as finanças de cada pessoa que está aqui. Abre portas de oportunidade que ainda não estão no horizonte delas. Multiplica os recursos que elas têm, como multiplicaste os pães e os peixes. Que dívidas sejam quitadas, que necessidades sejam supridas, que a generosidade seja possível, que a abundância seja uma testemunha do teu caráter de Deus provedor. Quebra todo espírito de pobreza, toda maldição de escassez, todo bloqueio financeiro que opera sobre as vidas que estão aqui. Que o fluxo da tua provisão corra livre e abundante sobre cada uma delas. Pai, eu encerro essa oração declarando sobre cada vida que está aqui as 3 heranças que foram conquistadas na cruz. Paz. A paz de Jesus que não depende das circunstâncias. Proteção. A cobertura do Altíssimo que não tem lacunas. Prosperidade. O shalom completo que floresce em todas as dimensões da vida. Que essas 3 heranças se manifestem de forma visível, tangível e sobrenatural sobre cada filho, cada filha que clamou ao teu nome nessa noite. Que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que vai nascer a partir dessa oração. Em nome de Jesus, com toda a fé e toda a gratidão do nosso coração. Amém e amém. Que o Deus da paz te envolva completamente a partir de agora. Que o Deus da proteção te cubra em todos os teus caminhos. Que o Deus da prosperidade te abençoe em todas as dimensões da tua vida. Que paz, proteção e prosperidade não sejam apenas palavras bonitas que você ouviu hoje, mas se tornem as marcas permanentes da sua caminhada com Deus, as evidências visíveis de que você é filho, filha do Rei, e que o Rei cuida dos seus filhos de forma completa, generosa e sobrenatural. Antes de você ir, desce aqui nos comentários e escreve o seu nome e de onde você está falando. Me conta de qual cidade, de qual estado, de qual país você está nos acompanhando hoje. Se você tem uma área específica onde precisa de paz, de proteção ou de prosperidade, escreve aqui, porque eu quero interceder por você pelo nome. Eu quero levar a sua necessidade diante do Deus que é capaz de suprir tudo segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. E se Deus já manifestou paz, proteção ou prosperidade na sua vida de forma sobrenatural, se você tem um testemunho de como Ele agiu em alguma dessas áreas, compartilha aqui nos comentários. Porque o seu testemunho é uma declaração pública da fidelidade de Deus. E essa declaração tem poder de despertar a fé de quem ainda está esperando, de fortalecer quem está fraco e de glorificar o nome do Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe ricamente em tudo, te guarde em todos os seus caminhos e que paz, proteção e prosperidade te sigam todos os dias da sua vida. Até a próxima!